Fala pessoal do Portal Meu Timão, aqui é o Rafael de Vério, do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre o Inter, que enfrenta o Corinthians às 6h30 desse sábado, aí na Neoquímica Arena. É um Inter que atravessa um momento. É muito difícil falar em turbulência de um time que só perdeu um jogo, e eu nem vou falar de quem foi que o Inter perdeu na temporada, porque é um nome que vocês não gostam de dizer muito aí entre o público que acompanha tanto o Corinthians. Mas é curioso, porque o Inter não vem jogando como já jogou. O Inter não dá para o torcedor a garantia de que ele vai vencer o jogo, como ele já fazia até bem pouco tempo atrás. Quando o Inter do Roger entrava em campo, já sabia que ia ganhar, principalmente jogando no Beira-Rio. Ou que pelo menos não ia perder. De fato, não perde quase nunca, mas ficou um tempinho sem ganhar. Essa oscilação tem sido normal, se a gente for pensar no futebol brasileiro. A exceção de 2, 3 times aí, quase todos os outros eles passam por alguns problemas. Eles perdem os jogos inesperados, ou eles deixam de ganhar alguns jogos que ninguém imaginava. É o que está acontecendo, de certa forma, com o Inter. Por essas maluquices do futebol brasileiro, o Corinthians é o primeiro de uma série de 4 jogos fora do Beira-Rio, ou fora de casa, na verdade, fora do Rio Grande do Sul. Porque o Inter vem de uma sequência de 5 jogos em Porto Alegre. Não só pelo Brasileirão, obviamente, ele jogou pela Copa do Brasil e pela Libertadores também. E que por essas, de novo, maluquices do calendário do futebol brasileiro, coincidiram de ser todas em Porto Alegre. Foram 4 jogos como mandante e um como visitante, mas na arena, no empate do Campeonato Brasileiro. Então agora o Inter vai enfrentar o Corinthians abrindo essa série de 4 jogos com força máxima, tá? Para não deixar desgarrar a turma de cima, porque é um adversário muito grande, de uma tradição imensa, de uma certa rivalidade entre os dois times, e que vai estar estreando o treinador, vai ter muita gente no estádio, aquela coisa que a gente já está acostumada de toda vez que o Inter e o Corinthians se enfrentam, e que é sempre um jogo muito parelho. Se eu não me engano, deu empate em quase todos os últimos jogos das duas equipes. O Roger vai ter o retorno daqueles jogadores que ele preservou contra o Maracanã pela Copa do Brasil, que o Inter venceu por 1-0, apesar de muita dificuldade, não contra o adversário, mas para fazer o gol, para tirar a nhaca e abrir o placar e abrir uma vantagem na Copa do Brasil, que acabou acontecendo pouco, É uma vantagem mínima, mas eu estou falando mais especificamente do Vitão, entre os titulares, do zagueiro Vitão, e do Alan Patrick, obviamente, de novo entre os titulares, já que ele foi preservado e entrou só na metade do segundo tempo. Roger não rodou tanto assim o grupo nesse jogo. Mas vamos lá, o provável time do Inter, ele tem o Antony, ele tem o Aguirre na lateral direita, Vitão, o Vitor Gabriel, que foi a revelação do Campeonato Gaúcho, um zagueiro canhoto lado esquerdo, e o Bernabei, que também volta, não jogou contra o Maracanã. No meio campo, Fernando e Bruno Henrique, que vocês conhecem muito bem, o Bruno Henrique também não jogou contra o Maracanã. Alan Patrick centralizado. Eu tô apostando no Bruno Tabata pelo lado direito, um meia canhoto usando o lado de lá, e o Wesley do lado esquerdo para ser um ponteiro. E na frente o Ener Valencia, que atravessa um momento de instabilidade com a torcida, saiu vaiado na última partida, não vem fazendo gols, mas o Ener Valencia deve ser o titular, vai ser o titular nesse jogo contra o Corinthians, até por falta de opção. O Borré, que seria a alternativa, sofreu uma lesão muscular, só volta contra o Bahia. E também o Vitinho tá fora da partida, ele quebrou um dedo da mão, fez uma cirurgia e vai ficar fora de alguns jogos. E o Carboneiro não deve voltar ainda, ele está se recuperando de lesão e deve ficar pronto para enfrentar o Nacional de Medellín. O Borré deve voltar contra o Bahia, e se vocês forem reparando, eu estou falando de jogos da Libertadores, porque eu imagino que vai ser a prioridade do Inter nesses próximos, pelo menos nesse mês de maio. Se classificar na Libertadores, claro, manter uma campanha boa no Campeonato Brasileiro, mas se classificar na Libertadores para manter vivo esse sonho, para quando o futebol brasileiro parar, e eu acho que vai ser um divisor de águas do ano na metade, para o Mundial de Clubes, quando voltar com todo o fôlego para tentar, aí vai ver onde é que vai estar distribuído o Campeonato Brasileiro. Mas é um Inter forte, dentro daquilo que tem de possibilidade, não vai ter preservação contra o Corinthians, o jogo contra o Nacional de Medellín, mesmo sendo na Colômbia, é só na quinta-feira, e o Inter jogou na terça-feira contra o Maracanã. Portanto, teve um dia a mais do que a média de recuperação, e vai ter um dia a mais do que a média para recuperar para o jogo decisivo lá na Colômbia. Tá, pessoal? A gente acompanha o jogo amanhã às 6h30 da tarde, 6h30 da noite, aí na Neoquímica Arena. Um abraço, gurizada. Obrigado pelo convite.